Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2, versículo 12, também o versículo 20. Neemias é um pequeno livro com apenas 13 capítulos e 406 versículos, mas é um livro bem legal, muito bom, um livro que fala de vitória. Eu vou estar falando um pouquinho sobre vitória. Pastor, onde é que fica o Neemias? Fica antes de Salmos. Vai no Salmos, dá uma ré ali, com atenção nas placas, que você já vai cair em Neemias. Mas se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Ele é o Deus de ontem e de agora. Repare que você é um vencedor. Eu vou estar falando hoje sobre, o tema da mensagem é aprenda a vencer. Por que, pastor, aprenda a vencer? Porque a derrota pode ser acidental, mas toda vitória tem que ser intencional. Amém? Toda derrota precisa ser planejada, senão não acontece. Para você ser um derrotado é só você ser desorganizado. Mas para você ser um vencedor, de verdade, uma vitória orgânica, não aquela vitória assim de Big Brother, né? Que a pessoa fica milionária, 3 meses depois está pobre. Mas aquela vitória orgânica mesmo, saudável, aquela vitória assim bem boa, precisa ser planejada, precisa ser organizada. O maior problema da vitória é a má administração do tempo. As 3 doenças que existem hoje estão relacionadas. As 3 doenças de mais impacto na saúde mental hoje estão relacionadas ao tempo. Depressão, excesso de passado, problema com o passado, tempo. Ansiedade, problema com o futuro. Pecado, problema com o presente. Excesso de presente. Então, é muito bom você aprender a vencer. Pastor, por que eu preciso aprender a vencer? Porque até você vencer completamente, você acaba enfrentando algumas derrotas momentaneamente. E são essas derrotas momentaneamente que preparam você para o sucesso. Amém? Deus não permite que o sucesso venha antes da maturidade. Amém? Deus também não permite que a fama venha antes da espiritualidade. E também não permite que a honra venha antes da humildade. Então Deus, Ele é top, irmão, Ele é perfeito. Ele faz assim, às vezes a gente até tem a impressão que Ele tem um dom de complicar. Mas não é, irmão, isso é talento mesmo, acredite. Deus tem talento em complicar para a gente, para depois Ele descomplicar e a gente conseguir explicar no final. Amém? Primeiro Ele diz que o Lázaro, a doença dele não é para a morte, e ele morre. Aí depois Ele diz que já está indo e demora mais 4 dias para dar uma complicada, para deixar feder um pouco assim, né, irmão, para que o milagre seja completo. Aí depois ele chega lá e diz para um cara todo amarrado: Lázaro, sai para fora. Desse jeito. Então ele gosta de dar uma complicadinha. Não sei se é só para mim, irmão, mas ele gosta de dar uma complicadinha. Ele complica um pouquinho. Um cego pede para ele orar para receber a cura dos olhos, ele cospe, e como se saliva não fosse suficiente, ainda mistura com areia e passa no olho da pessoa. Por isso que tem pessoas que desistem, porque do jeito de Deus no começo é sempre mais difícil, mas no final sempre tem o melhor resultado. Então só você estando no Espírito para você entender a metodologia divina. Imagina Deus chegar para mim e dizer: Jean, sai de Arananguá para uma cidade que eu te mostrarei. Eu digo: não, só vou se tu falar para onde vai me levar. Irmão, quem aqui é curioso além de mim?
Quando eu fiz o curso de coach, a primeira coisa que falaram: coach não pode ser curioso. Eu disse: então eu estou desistindo. Como assim não pode ser curioso? Irmão, quer me matar? É passar na frente da minha casa: pastor, tem um negócio para te contar, amanhã eu te ligo. Madrugada estou batendo na sua janela: irmão, vim aqui só para tomar um café contigo, mas o que tu queria falar mesmo? Então Deus, irmão, Ele é expert em nos curar e nos tratar. E essa palavra aqui de Neemias é muito legal. Quem aqui assistiu o filme Os 300? Spartacus, Os 300. Quem aqui torceu para o Leônidas quando ele foi lutar contra o Artaxerxes? Alguém, além de mim aqui, torceu para os Espartacos, que eram um menor número? A gente sempre torce para o menor grupo, né? Então, esse filme é muito legal, porque quando o Leônidas está saindo para ir lutar, a Gorgo, esposa dele, diz assim para ele, não chama ele de chuchuzinho, porque isso iria derreter o coração do cara. O cara estava indo para a guerra. Não diz assim para ele, chuchuzinho. Ela olha para ele e diz: Espartaco. E ele olha para trás e ela diz assim: volte com a vitória, com o escudo em seu braço ou em cima dele, morto. Que mulher de garra. Ele morre, depois ela assume, e aí os Espartacos então se tornam um grande grupo. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse Xerxes ali do filme, que foi interpretado pelo Rodrigo Santoro, não que eu goste muito de filme, irmão, só estou dando alguns detalhes aqui, pelo Rodrigo Santoro, sei lá. Aquele Xerxes ali é esse Xerxes aqui que abençoou Neemias, que financiou a reconstrução do muro. Então, irmão, o Espartacus não estava indo só contra o Xerxes, estava indo contra Deus. Estava indo contra Deus, porque esse carinha tinha que ficar vivo, para Deus usá-lo. Então, quando você lê o comecinho do capítulo 2 aqui na Bíblia, chega alguém, dá uma notícia para o Neemias, dizendo: olha, os sepulcros da cidade onde os teus pais foram sepultados estão todos queimados, os muros estão caídos, a cidade está uma miséria. E aí o Neemias, ele fica muito triste, e no versículo 4 diz assim: ouvindo eu esta palavra, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí, no versículo, eu estou falando do 1, versículo 4, no capítulo 2, no versículo 2, o rei, o Artaxerxes, pergunta assim para o Neemias: Neemias, o rei então me disse: por que está triste o teu coração? Tu não está doente? Aí o rei disse no final do versículo: este não é senão uma tristeza do coração. Irmão, alguém aqui conhece alguma tristeza que não seja do coração? Eu nunca entendi essa parte. Consegue colocando os textos para mim, Larissa? Neemias capítulo 2. Porque tem gente que está visitando a igreja, não tem Bíblia. Aí, no versículo 3, o Xerxes diz assim, ó: disse o rei, disse ao rei: como que eu não estaria triste, o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada? Aí no versículo 4, o rei diz assim: que me pedes agora? Aí a Bíblia diz que o Neemias fez o quê? Então orei. Ou seja, irmão, tem gente que só ora para pedir. O Neemias orou para saber o que pedir. Olha que legal isso. Porque, irmão, já teve coisa que eu orei e Deus me deu e eu me arrependi de ter orado. Já teve coisa que eu orei e Deus não me deu e eu agradeci por Ele não ter me dado, porque Ele tinha coisa maior. Por isso que é importante você orar com maturidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Aí o rei pergunta assim no versículo 6, no meio: quanto tempo vai durar a tua viagem? Quando é que tu vai voltar? Ele falou mais ou menos ali. Versículo 10, o Neemias já tinha chegado lá em Jerusalém. Diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem
dos filhos de Israel. Irmão, como tem gente que se incomoda quando te vê fazendo bem. Gente que não faz e se incomoda com quem faz, critica quem faz. Na última entrega de cestas, eu coloquei uma foto lá. Aliás, eu compartilhei as fotos, né, que foram tiradas do Envolva-se. Eu botei ali, agradeço a Deus, porque a gente abençoou mais de 120 famílias, com 1.680 quilos de comida. Isso é um milagre, irmão, para mim. Uma igreja pequena igual a nossa, isso é um milagre. Aí uma abençoada colocou lá no, assim, comentou, disse assim: a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Irmão, olha aqui para mim, se você já usou esse texto, não use mais, que a Bíblia não diz isso. Para começo de conversa, a Bíblia não fala isso. Não desse jeito. Aí eu não respondi, só dei um bloquezinho, né? Bloqueei. Na verdade eu escrevi um monte de ofensas, daí apaguei só para dar um alívio. Funciona, funciona. Escreva assim que se você estivesse falando, dá pi, pi. Depois apaga, não envia. Ou procure pastora Marildo. Você que sabe, é mais barato, né? Aqui, mas tudo bem. Olha só. Aí a irmã Simone respondeu, diz assim: sem problema nenhum, querida. Mês que vem você pode fazer uma oferta que a gente vai manter em sigilo a sua contribuição. Então, isso não tem nada a ver com a mensagem, não sei nem porque eu estou falando isso. Ah, lembrei. É interessante, irmão, como pessoas gostam de dizer para você como é que você tem que fazer. Como é que você tem que fazer? Ou seja, tem pessoa que não faz, mas diz assim: ah, ele faz, mas fala. Irmão, olha só. Se você fizer e falar, a outra pessoa recebeu, mas você não vai receber nada. Amém? Porque você já se exaltou, já ganhou o galardão. Mas se você não fizer e não falar, ninguém ganhou nada. Então, irmão, se for para ser idiota, que seja eu, mas que eu abençoe a vida de alguém. Aí tem gente que não fala, porque não faz. Não tem o que falar. Eu falo, irmão, eu falo. Quem aqui sabe que Jesus multiplicou pães e peixes? Como é que você sabe disso? Alguém falou. Está na Bíblia. Vamos lá. Vem o versículo 12 agora, que é o versículo que eu vou estar pregando, dissertando para você. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum. Diga para alguém do lado: não ande com animal, irmão, senão aquele que estava montado. Às vezes tem um elefantinho, né? Você está sempre com a tromba grande, reclamandinho, bicudinho. Deixa para lá. Outro dia eu prego sobre os animais. Versículo de número 13 diz assim: e de noite eu saí pela porta do vale. Grave essa palavra. Versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos a prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós, aquela galera lá que criticou, não tem desparte. Amém. Estenda sua mão para cá, libera uma palavra de oração. Feche os seus olhos e abre sua boquinha. Libera uma palavra de oração para a minha vida. Peça para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu recebo essas orações, e que realmente, Pai, eu possa servir como um canal
transmissor da tua palavra. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Senhor, que a minha limitação, a minha humanidade não venha atrapalhar o que o teu Espírito pretende falar por meu intermédio, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode deixar o versículo 12 para mim? O texto começa dizendo, então eu vou falar sobre aprenda a vencer. Então vitória é um aprendizado, você precisa aprender, e você só aprende com os vencedores, você não tem como aprender com perdedores. E esse texto aqui, versículo 12, ele começa dizendo que, e de noite me levantei. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que nós precisamos ser bem resolvidos, não deixar para o outro dia, não procrastinarmos, não adiarmos a nossa decisão de mudança. Nós homens, nós temos esse hábito. A torneira começa a pingar e a mulher diz, a torneira está pingando, e a gente diz, amanhã eu troco. Ontem estava um irmão me falando que ele levou 1 ano para botar a cabeceira da cama. Está aqui me olhando. Então nós homens, nós temos isto, nós homens a gente tem isso. Quem aqui deseja fazer o exame de próstata, mas está esperando vir um que seja só assim, com uma imposição de mãos. Alguém coloque a mão e diz, tua próstata perfeita. Então a gente fica adiando, irmãos. A gente fica procrastinando. Amanhã a gente começa. O Neemias aqui, ele disse, não, eu levantei já de noite, antes de virar a noite. Antes de virar, eu vou resolver nesse dia. Quando você lê Êxodo capítulo 8, o faraó chama Moisés e diz, Moisés, ora por mim, porque minha casa está cheia de rã. O Moisés pergunta, você quer que eu ore quando? Ele diz, amanhã. Irmão, como é que o cara quer passar mais uma noite com as rãs? Então se você chegou aqui nessa noite, pelo amor de Deus, decida sair daqui hoje como um vencedor. Decida sair daqui pelo menos com a sua fé ativada. Talvez o mundo externo não vai mudar, mas o teu interno precisa passar por uma mudança. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz no versículo 25 que Paulo e Silas oravam e cantavam perto da meia-noite. Talvez o Paulo olhou para o Silas e disse assim, Silas, vamos puxar o te amo Deus. Aí o Silas disse, Paulo, hoje não estou muito com clima não, para o culto, para cantar, vamos deixar para amanhã. Aí o Paulo disse, não Silas, Paulo disse, Silas, vamos cantar agora, vamos cantar. Está triste, Silas? Estou, então vamos orar primeiro. A Bíblia diz o quê? Quem está triste, ora, e quem está alegre, canta. Por isso que a Bíblia fala, orando e cantando. Então, vamos começar a orar, Silas, vamos começar a orar. Senhor, pedimos que o Senhor venha dar graça, a gente quer louvar o Teu nome, adorar, mas a gente está triste pra caramba. Eu recebi uma revelação, passa a Macedônia e ajude-nos. Aí eu vim por essa visão, motivado por uma visão, cheguei aqui, expulsei o capeta de uma menina que estava nos elogiando, nos bajulando, a gente levou um cambão, agora está aqui preso. Então Senhor, dá graça, dá alegria. De repente o Paulo olha para o Silas já está correndo umas lágrimas, e os dois começam a cantar, não sei qual é a música, eu acho que é essa aqui, que ela está cantando, qual é o som, quando Deus desce na terra, talvez seja, qual é o som? E a Bíblia diz então, no versículo de número 26, no versículo 26, de repente, veio um terremoto, e abriram-se todas as portas. Acho que você não está entendendo, irmão. Quando você começa a fazer o que você tem que fazer hoje, pastor, o que eu tenho que fazer? 2 coisas, oração e adoração. Amém? Oração e adoração, pode ter certeza,
vai acontecer de repente aquilo que estava demorando, porque Deus demora para fazer de repente. E aí a Bíblia diz que de repente abriram-se todas as portas. Eu profetizo isso para a sua vida. Todas as portas que você tem orado, todas as portas que você tem pedido, todas as portas que têm se fechado, se abrirão. E a Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo com vencedores: vencedores fazem o que tem que fazer, sentindo ou não no coração. Vamos lá, parte B do versículo, sempre quis falar isso. Eu e poucos homens comigo. Eu e poucos homens comigo. Primeira coisa, seja bem resolvido. E segunda coisa, seja criterioso, irmão. Não compartilhe o teu sonho com todo mundo. Não compartilhe o teu projeto com todo mundo. Não pensa que todo mundo que está na igreja, irmão, é igreja. A Bíblia diz que nem todo que é de Israel é israelita. Então às vezes a gente é ingênuo, assim, a gente vem para a igreja e pensa que a igreja é um lugar de anjos vestidos de homens. E a gente às vezes age com ingenuidade, acaba adiando. Então diga para alguém do lado aí, irmão, seja criterioso. Você não precisa ser seletivo. Pastor, qual a diferença? O seletivo é aquele que não deixa alguns chegarem. Mas o criterioso é aquele que permite todos chegarem, mas só alguns ficarem. Em nome de Jesus. Então não escolha quem vai chegar, mas escolha quem vai ficar, irmão. Só fique com pessoas relevantes. Só fique com pessoas que vão levar você para o outro nível, que vão acreditar em você, que vão te respeitar, que vão melhorar você, irmão. Então, irmãos, em alguns casos, em alguns projetos, Jesus envolvia 70, está lá em Lucas 10. Em alguns projetos, Jesus envolvia 12, está lá em Mateus 10. Em outros, ele envolvia 3, está lá em Mateus 17. Mas, para algumas coisas, Jesus só envolvia 1. Está lá em Apocalipse 4:1, quando ele diz só para o João: sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui onde, João? Sobe até o céu, João. A Bíblia diz no capítulo 4 que João olhou, tinha uma porta aberta no céu, e aquele que estava na porta disse: sobe aqui e eu vou te mostrar. Eu vou mostrar só para você o que vai acontecer nos últimos dias. Querido, olha só, Jesus ele não era seletivo, ele comia com pecadores. Jesus não era seletivo, ele amava todo mundo. Jesus não era seletivo, ele morreu por todos. Mas Jesus tinha critério para determinadas funções. Jesus tinha critério para determinadas coisas que ele pretendia fazer, para determinados projetos. Jesus tinha critério. E ele só entregava a revelação realmente para quem tinha intimidade com ele. Ele só entregava a revelação para quem reclinava a cabeça no peito dele. Ele entregava a revelação somente para aquele que era o discípulo, a quem ele amava de verdade. Terceira coisa que eu aprendo aqui, a Bíblia diz então: e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Terceiro lugar, seja inteligente. Não compartilhe teu sonho, tua visão com pessoas erradas. Eu já perdi, irmãos, muitas vitórias por ter falado antes do tempo, por ter comemorado antes do tempo. Põe lá no YouTube pessoas que comemoraram antes do tempo. Eu vi um vídeo. Um rapaz bateu uma falta, pegou no travessão, a bola subiu. E o goleiro saiu correndo, comemorando. De repente a bola veio, voltou, picando, foi pro gol. Então, existem alguns goleiros que estão levando alguns frangos na vida, porque comemoram antes do tempo, porque falam com pessoas erradas, compartilham sua visão com pessoas erradas. Gênesis capítulo 37, versículo 5 diz assim, olha que interessante: teve José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso, ou seja, por esse motivo, enquanto, irmão, você estiver tendo pesadelo, irmão, você não vai incomodar ninguém. Mas quando você, experimente assim,
eu tive um pesadelo, meu marido me traiu. Ai, amiga, sério? Vamos orar. Agora diz assim: eu tive um sonho que eu ganhei um Camaro amarelo. Amiga, toma cuidado, isso não é de Deus não. Então, irmão, enquanto José não teve sonho, estava tudo certo. Irmão, não quer incomodar ninguém, nem ser incomodado por ninguém, é só você não ser ninguém. É só você não fazer nada, não sonhar nada, não mostrar nada. Então, olha só, Gênesis 37:5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 9, olha que ingenuidade. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos. Qual que é o nome disso, irmão? Ingenuidade ou vaidade? Acho que é os dois. Quando você lê a biografia de José, no livro de Gênesis, o José é o único personagem do Velho Testamento que você não acha um erro na biografia dele. Você acha em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, em todos. Em Moisés você não acha. Então, só que José, em José você não acha. Só que José, ele tinha esse probleminha. Ele não conseguia ficar com a linguinha presa dentro da boca. Sabe qual foi o resultado? Versículo 11 diz assim, Gênesis 37. E seus irmãos, pois, o invejavam. Irmão, olha aqui para mim. Às vezes a gente se cuida para não sentir inveja de ninguém. Você ora, porque às vezes dá uma invejinha. Amém? Por exemplo, eu olho para o cabelo do Lucas, me dá um ciúminho gospel, assim, porque o guri tem cabelo sobrando na cabeça. Eu olho para alturas de alguns, me dá uma vontade de ser ter pelo menos assim um 10 centímetros a mais de perna, irmão. A minha esposa, eu tenho que cortar a calça na metade para ficar curtinha, assim. Então, às vezes a gente cuida para não sentir inveja de ninguém. Só que a gente adora fazer as pessoas sentirem inveja da gente. Às vezes as pessoas dizem: nossa, mas como você tem tal coisa? A gente não explica para elas os bastidores, porque a gente quer, a gente gosta, a gente curte ser invejadinho. E isso também é pecado, e a gente tem que vigiar quanto a isso. Porque muitas das nossas lutas poderiam ser evitadas, como muitas das lutas de José poderiam serem evitadas se ele vigiasse nisso. O camarada teve o primeiro sonho, contou, deu problema, deu B.O. Teve outro sonho, contou de novo. Ficou forçando a relação. Vamos lá, versículo 22. Olha o que fizeram com José. Disseram: lançai-o nesta cova que está no deserto. Lançaram, se não bastasse lançar no deserto, ainda mais numa cova. Versículo 28. Venderam José por 20 moedas de prata. Então, irmão, anote aí, querido: o silêncio evita sofrimento desnecessário. Não tem como fugir de processos, amém? Quando Deus se estabelecer num processo, não adianta você fugir, irmão. Não esperneia, relaxa, igual fazer bezetacil no músculo, assim, ó. Relaxa o braço que dói menos. Agora, irmão, não tem como fugir de processos, certo? Amém? Mas tem como evitar alguns processos. Alguns endemoniados tem como evitar. Tem como a gente se cuidar. Tem como a gente tomar alguns cuidadozinhos. Vamos lá, William Shakespeare disse o seguinte: é melhor você ser rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Então, Neemias disse: gente, eu não falei nada para ninguém, eu não comentei com ninguém, fiquei para mim aquilo que Deus me mostrou, até o tempo certo, na hora certa eu vou falar, com as pessoas certas eu vou falar. Jesus, quando Pilatos perguntou para ele: você é o Cristo? Ele não respondeu nada, irmão. Ele não respondeu nada, porque Jesus não compartilhava os seus projetos com quem não o amava, com quem não o respeitava. Mas com seus discípulos ele compartilhou e pediu oração e disse: ore por mim, eu estou indo para Jerusalém porque eu vou morrer lá, então orem por mim. Então, se você foi magoado por alguém porque você falou demais, não coloque todo mundo no pacote: pastor, agora eu virei um túmulo. Não, você vai sofrer. Escolha as pessoas certas, são poucas, mas existem.
Escolha os amigos certos para você compartilhar. Pessoas que vão orar por você, que vão torcer por você, pessoas que vão ficar felizes quando você ficar feliz, que vão chorar junto com você, pessoas que realmente, meu irmão, vão entrar junto contigo nos teus sonhos, porque acreditam que vocês servem um Deus que é poderoso, um Deus que é fantástico. Aí o versículo 13 diz assim: e de noite saí pela porta do vale. Diga comigo, porta do vale. Irmão, eu nem sabia que vale tinha porta, porque quando você está no vale, parece que você não vê saída, não é verdade? Quando você está numa crise, parece que você não vê saída, mas o Deus que você serve é um Deus que faz porta no vale. Por quê? Porque nenhum vale é para durar para sempre. Por isso que Davi no Salmo 23 falou: ainda que eu passasse pelo vale. Irmão, vale não é lugar para você construir casa, irmão. É lugar para você construir caráter. Vale é lugar para você, meu irmão, se permitir ser moldado, lapidado por Deus. Pastor, eu estou passando um problema grande. Irmão, se não for grande não é problema. A palavra vale no hebraico é emek, que quer dizer lugar difícil. Todo vale é difícil, todo vale é desafiador, todo vale nos leva ao limite. Limite do que, pastor? Limite da nossa força. É no limite da nossa força que começa, irmão, o princípio da nossa dependência de Deus. Então tudo que Deus quer é tirar o controle da nossa mão e pegar de volta o controle para que Ele faça do jeito dEle. Aleluia. Há uma porta nesse vale. Há uma porta nesse vale. O nosso Deus é um Deus que tem porta nesse vale. A Deliana canta aqui, irmão. Você canta junto. Sobre o caminho no deserto. Canta ou não canta? Canta. Meu Deus é um Deus de milagre. Fala de caminho no deserto. Então olha que coisa interessante. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 16, diz que Deus faz caminho no meio do mar. Deus faz caminho no meio do mar, irmão. Salmo 78 e 19 diz que Deus prepara uma mesa no deserto. Então, irmão, pare de pensar, irmão, que o presidente que vai assumir vai vender o Brasil para a Venezuela. Não seja ridículo, pelo amor de Deus. A igreja, o Brasil está nas mãos de Deus. A gente é brasileiro, a gente é carregador de brasa. O nosso coração vai continuar queimando pela presença de Deus. Nós vamos continuar orando, porque nós sabemos que tudo está debaixo do controle dEle. Meu Deus é Deus de milagre. Caminho no deserto. Primeira Coríntios 10 e 4, a Bíblia diz que Deus faz sair água da rocha. Deus fez sair água da rocha. E o mais interessante, que Paulo explica aqui para a igreja de Corinto, aquela rocha era Cristo. Imagina você andando no deserto, aí passa por uma rocha. Tirar uma aguinha aqui, torneirinha, gelada. Vou seguir. Aí lá na frente, mesma rocha. Era a mesma rocha, era a mesma pessoa, era Cristo. Irmão, você já imaginou uma rocha dando água mineral? Com gás ou sem gás? Acho que a rocha perguntar aqui, com gás ou sem gás? Com gás. Aquela rocha era Cristo, irmão. A Bíblia diz que aquela rocha seguia o povo. Imagina uma rocha rolando atrás do povo, assim. Consegue imaginar? Irmão, imagina um frigobar rolando atrás do povo. Gente, eu não sei você, mas eu chapo com essas histórias. Às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, eu piro com essas histórias. Esse é o nosso Deus. E esse mesmo Deus é o Deus que abre uma porta no vale. Então há uma saída para você, irmão. Pastor, quando? Não sei. Te vira. Como? Também não sei, irmão. O que eu sei é quem? Ele.
Ele vai abrir essa porta, Ele vai manter essa porta aberta. Você vai sair desse vale, profetize, você não vai entrar em 2013 nesse mesmo vale. Seja que tipo de vale for, se é um vale na área amorosa, se é um vale na área profissional, na área da sua saúde, pega essa palavra aí, meu irmão, pega essa chave aí no seu coração. Seja um problema com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com o seu emprego, com a sua saúde, seja o que for, o nosso Deus é o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo aquilo que você precisa. Versículo 20, coloca para mim. Versículo 20 diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Gente, olha que legal. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Então seja confiante. Diga para alguém do lado dele: seja confiante. Deus nos trará os resultados, irmão. Então não espere dos homens e da terra aquilo que só Deus e o céu têm para te dar. Não crie expectativas, viva por perspectivas. A expectativa é no horizontal, a perspectiva é no vertical. Então a carência nos torna refém de pessoas e circunstâncias. A carência nos torna. Então, irmão, se você está enfrentando uma crise financeira, sabe o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 10, versículo 22, na NVT diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza. Noutra tradução diz: é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Eu vou ler na NVT, que legal. A bênção do Senhor traz riquezas, e Ele não permite que a tristeza o acompanhe. Eu gostei dessa versão, por quê, irmão? Porque a palavra bênção no hebraico é baraka. Baraka, transliterado do hebraico para o português, é felicidade, irmão. Então bênção não é aquilo que você tem, é aquilo que você sente por aquilo que você tem ou não tem, e mesmo que não tenha, crê que Deus vai te dar e você vai ter, em nome de Jesus. Entendeu? Depois me explica. Então isto é bênção, irmão, é felicidade, é um sentimento, não são coisas. Tem muita gente que tem muita coisa, mas não tem felicidade, não tem sentimento, não tem prazer, está querendo tirar a própria vida. Mas você, irmão, com x-salada partido no meio para ti e para a mulher, você faz uma festa na sua casa. Enquanto tem gente com muita coisa tomando remédio para dormir, você fica bravo com o despertador. E é por isso que o despertador se chama assim, ele desperta a dor. De tanto que você gosta de dormir, tem prazer em dormir. Então, irmão, Provérbios capítulo 21, versículo 4 diz que a lavoura, que a riqueza dos ímpios é pecado. Irmão, a Bíblia está dizendo que a prosperidade de quem não serve a Deus, para Deus é pecado, aquele sucesso dele, aquela riqueza do ímpio. Quando eu falo de ímpio aqui, não está falando de pessoas que não conhecem a Deus. O ímpio é aquele que rejeita a santidade, é aquele que rejeita as coisas da religião, é aquele que rejeita o Deus da Bíblia. Consciente, este é o ímpio. Vou ler de novo. Antes de você sentir inveja do seu patrão, do carro que ele anda, das coisas que ele tem, que ele adquiriu, irmão, entenda. A Bíblia está dizendo aqui que a riqueza, que o sucesso do ímpio é pecado. Aí você deve estar pensando o que eu pensei quando eu li isso. Provérbios 21, 4. Por que é pecado? Porque o sucesso do justo alimenta a sua adoração e a sua gratidão. Quando o justo tem sucesso, irmão, ele se torna cada vez mais adorador. Como eu conheço justos, irmãos, que têm muito, que são generosos, são gratos, são adoradores. Mas o sucesso do ímpio alimenta a sua arrogância e a sua ambição. O ímpio, irmão, quando ele tem sucesso, eu estou falando de ímpio, não estou falando de não crente. Tem muito ímpio, tem muito crente com mentalidade de ímpio dentro da igreja, que não se satisfaz com nada. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser conformado? Não, eu estou falando que você tem que ser satisfeito, porque só adora a Deus uma alma satisfeita, só adora a Deus uma alma agradecida. Então,
transforme aquilo que você tem, o seu recurso, em algo que glorifique a Deus. E você vai ver que Deus vai colocar um sentimento de prazer, de alegria, de satisfação, irmão, em tudo aquilo que Deus der a você, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga eu. Então seja vitorioso no seu financeiro. Como? Glorificando a Deus. A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Porque o seu coração não foi feito como um cofre, o seu coração não foi feito como garagem para você colocar o seu carro, e nem como um condomínio para você colocar a sua casa, e nem como uma casa para você colocar os seus móveis. O seu coração é um trono, irmão, é um trono onde pode e deve se assentar ali somente aquele que é digno de ser adorado. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero falar para você também sobre vitória no amor. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis. O Neemias diz: o Deus dos céus nos fará prosperar. Deus fará prosperar, você prosperar no amor, irmão. Amém? Deus fará você prosperar na vida sentimental. Na quarta-feira, depois que eu preguei, eu falei esse texto que eu vou citar. Uma jovem muito bonita entregou a vida dela para Jesus. E depois ela veio e disse: pastor, eu já servi a Deus um tempo e acabei saindo da igreja sempre pelo mesmo motivo: relacionamentos. E quando eu citei essa palavra que eu vou citar agora, eu não quis citar, irmão, porque esse é o tipo de versículo que o pastor não gosta muito de citar. E depois que eu citei esse versículo, eu usei uma frase muito forte. Depois que eu falei, me arrependi. Que é o seguinte: aquele que se relaciona com o filho do diabo, quem vai ser o seu sogro? Aquele que entra em aliança com uma filha do diabo, quem vai ser o seu sogro? Eu falei e me arrependi. E depois, quando ela veio, depois do culto, ela disse: pastor, o que me converteu mesmo foi quando você falou ali sobre o filho do diabo. Talvez se essa moça tivesse sido trazida por um crente, ficaria bravo comigo, o crente. O pastor não devia ter falado isso, porque ela é visitante. Irmão, a gente precisa deixar o Espírito Santo ser Senhor do culto, ser Senhor da mensagem. Hoje eu fiquei algumas horas de joelhos em cima dessa mensagem aqui, orando e pedindo direcionamento, para que Deus toque nos corações, e os corações saiam daqui muito tristes com eles mesmos, para que amanhã fiquem felizes na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 14 na NVT diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, ou seja, infiéis. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? Olha que texto forte, irmão. Hoje uma das coisas que mais tem desestabilizado a vida espiritual das pessoas é a questão relacional, é a questão amorosa. Porque a gente confunde uma pessoa amorosa com uma pessoa sedutora. Gênesis capítulo 2 versículo 18, a Bíblia diz: Deus disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para o homem uma ajudadora. Então, irmão, não pense que Deus está te sacaneando porque você não consegue alguém. Deus não está te sacaneando, e deixa eu te falar, Ele também não está preparando ninguém para você. Ele está preparando você para não desgraçar a vida de ninguém. Ele está preparando você. É você que, quando você estiver preparada, o seu pacote chega. Você vai ouvir no seu celular assim, ó, chupi, e vai chegar o teu príncipe encantado. Não, irmão, Deus não dá nada da Shopee, irmão. O que Deus dá é do céu, é do coração dele. Deus quer te dar alguém que vai ter que passar trabalho para encontrar você, porque você está escondida nele. Você está escondida em princípios bíblicos, em valores que você não negocia, em nome de Jesus. Então Deus não une pessoas, Deus une propósitos.
Irmão, não foi Deus que uniu eu e a pastora Márcia, foi o Lionel Richie. Alguém já ouviu falar do Lionel? Então, estava eu e ela no UCA, dançando, e eu cantando no ouvido dela, o inglês perfeito. Say you, say me. Até aqui perfeito, daqui para frente, shame no one way, last to plex, to plix, aqueles inglês, né? E ela se arrepiou toda e ela me beijou. Foi ela que me beijou. Então não foi Deus quem nos uniu, foi o Lionel Richie. Então para com esse negócio, o que Deus uniu não separe o homem. Quem uniu você, foi Deus ou foi o Tinder? Foi o Facebook, foi a sua rede social, você estava lá caçando, ou foi Deus? Não foi. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus não uniu eu e a Márcia, porque se a Márcia vir a me trair ou eu traí-la, ninguém vai cobrar de Deus, ninguém vai botar essa conta na conta de Deus. A Bíblia diz, e eu creio, quantos crê mais? Mateus capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus não está falando aqui de pessoas, Deus está falando da instituição chamada matrimônio. Pastor, como que você encontrou a Márcia no UCA, numa danceteria? E como que ela te beijou pela primeira vez na música do Lionel Richie, e depois que te beijou nunca mais te esqueceu? Eu vou explicar para você o que fez eu namorar com ela durante alguns anos, 3 anos, 2 anos. É que já no namoro eu tive caráter, irmão. É que já no namoro, sem ser cristão, eu não queria seguir o caminho do meu pai. Eu já queria quebrar essa maldição geracional, eu não sabia como. E por isso um dia eu olhei para ela e disse, nós precisamos entregar o nosso coração a Jesus. E ela perguntou, por quê? Eu disse, não é por quê, é para quê? É para que eu consiga ser eu na melhor versão que tu precisa. Então não foi Deus quem uniu eu e a Márcia. Eu só não deixei o homem nos separar, o homem. Quem se separa não é o diabo, é culpa do casal. Nós somos negligentes no nosso casamento. Nós vamos deixando as coisas se avolumarem. Nós vamos sufocando, nós vamos desgastando o sentimento. Esse dia eu perguntei numa palestra para casais, vocês acham que o amor morre? Aí um pessoal disse, não morre. Disse, então por que viúva casa de novo? Por que pessoas divorciadas casam de novo? Irmão, nenhum amor, por mais forte que seja, resiste a um amontoado de ações de um cafajeste ou de uma cafajeste. Então o amor, ele precisa ser cuidado. O casamento precisa ser cuidado, precisa ser regado. E para que isso aconteça, precisa haver renúncia. E para que a renúncia aconteça, nós precisamos, irmão, alinhar a nossa vida a uma vida no Espírito, para que nós possamos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, como diz Efésios 5:25. Então, irmão, pastor, mas eu já entrei no relacionamento com o meu sogro aquele. Continua, irmão. Agora pague essa conta e se converta de verdade. E a Bíblia diz o quê? Para que ele ou ela seja ganho sem palavra, pelo seu exemplo, pelo seu comportamento como cristão. Se você já está num casamento, se você já está numa relação, já está num compromisso desse jeito, continue e mostre para essa pessoa o que é realmente ser casado com uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Você precisa também ter vitória no mundo espiritual. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga comigo, está em Jesus, e Jesus em nós. Isso não é, irmão, unidade. Unidade é essa caneca, está sozinha aqui, é uma unidade. Se eu colocar mais uma caneca aqui do lado, então daí já é união, 2 canecas. Vamos botar a laranja. O que é unidade? Uma laranja. O que é união? 2 laranjas.
Mas o que Deus quer, quando Ele diz, está em mim, eu nele, aqui não é unidade nem união, irmão, é unicidade. É quando a laranja é espremida no copo, e aí já virou um suco, irmão, e aí não tem mais como separar. Quando você se unir em unicidade no Espírito com Jesus, irmão, ainda que de vez em quando você desanimar, quando você enfraquecer, você até vai querer se desviar, mas não vai conseguir. E é por isso que às vezes você diz, eu não vou no culto hoje, quando você vê já está aqui dentro. Sabe por quê? Você não consegue mais, porque há alguém que rege a tua vida, há um Espírito que te traz, há um Espírito que fala o teu coração, em nome de Jesus, amém? Então Ele disse, quem está em mim ou nele está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 20, diz assim, nos levantaremos e edificaremos. Quando você conhece a Deus, irmão, e você confia em Deus, você se levanta e você constrói. Você não fica parado. Pastor, mas caiu um avião na minha cabeça. Isso vai fazer de você alguém que vai se levantar das cinzas. Lembrou? Isso vai fazer de você alguém que vai sair das cinzas. Isso vai fazer de você como uma palmeira. A Bíblia diz que o justo crescerá como uma palmeira. A palmeira, quando ela enfrenta uma tempestade, irmão, ela se abaixa, ela se inclina, e quem olha diz, caiu, passa o vento, ela vem, sobe de novo. Esse é você. O diabo fica olhando e pensa, essa ela não vai resistir, esta ele não vai resistir. Mas você se levanta, como diz a Bíblia, e você edifica. Quantos vão se levantar? Quantos vão se levantar? Quantos vão edificar aquilo que foi derrubado? Em nome de Jesus. Você vai tentar de novo, e quantas vezes for necessário, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 49, para Bartimeu, Jesus disse, ei, chama ele. Aí foram lá e disseram, ei, levanta, porque ele te chama. Irmão, quem se levanta recebe visão. Lucas capítulo 15, versículo 18, o filho pródigo disse, eu levantar-me-ei, e eu irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti. A primeira coisa que aquele jovem precisou fazer foi se levantar. Se levantar. Irmão, quem se levanta e tem humildade para confessar os seus pecados, confessar os seus erros, a Bíblia diz em Provérbios 28 e 13, que aquele que confessa alcança a misericórdia de Deus. E esse menino aqui não foi apenas absolvido, ele foi promovido. Ele foi promovido, irmão, e é isso que Deus vai fazer com a sua vida. Amém? O tempo de restituição está chegando para a sua vida. O tempo de restituição está chegando para a sua família. O tempo de restituição está chegando para a sua empresa, para o seu casamento. O tempo de restituição está chegando para a sua saúde. Mas só tem uma coisa que aciona esse botão, irmão. Só tem uma coisa que vira essa chave, é a sua fé. É você continuar acreditando em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2 diz, disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Irmão, quem se levanta, irmão, Deus não levanta com quem está só sentadinho. Mas falar para quê? Deus disse, quer que eu fale contigo? Ezequiel, quero. Então se levanta. Se levanta, filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Irmão, quem se levanta recebe uma palavra do céu. Então, irmão, se você não consegue continuar acreditando pelo seu recurso, continue acreditando pela palavra que um dia você recebeu. Se você não consegue continuar caminhando pela sua capacidade, continue caminhando pela palavra que um dia você recebeu. Um dia eu estava nos Gideões missionários, assim, o fogo caindo, irmão, aquele fogo caindo, e eu verde igual uma alface, assim, se sentindo desviado mesmo. De repente eu olho, vem uma velhinha com a perninha tortinha, parecendo um alicate, assim, do coquinho. Eu olhei e disse, ih, rapaz, o pai vai me pegar. Aí eu fiquei disfarçando, com a
pôr aquela mãozinha em cima do meu ombro. Aquela velhinha ficou com 3 metros de altura, irmão. Eu me senti mais ou menos assim, vou descrever a cena. Eu me senti assim, eu me jogando no chão encolhidinho, e a velhinha aqui, ó. Tipo assim, levanta, rapaz. Tu tá muito novo para desistir. Eu tinha uns 30 e poucos anos de idade. E Deus começou a usar aquela velhinha para falar, irmão, de promessas no meu ministério, na minha família. Foi por isso, irmão, que quando eu enfrentei a luta com a minha família, eu não parei, eu não desisti. Mas tinha muitos dias que eu chegava ali, irmão, assim, ó. Sabe o Hulk? Depois que passava o efeito, David Brenner, aquela música. Tan, 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 tan. Mas quando eu chegava naquela porta, eu fazia assim, ó. E aí, varão, só vitória, como é que tá? Tá melhor do que eu mereço. Irmão, foram 8 anos orando pela minha família, 8 anos, e agora, hoje, o meu filho, que ficou 8 anos tocando pagode no mundão, hoje, ele está na igreja quadrangular da Sangue da Toca, tocando bateria pagode com a banda do Kevin. Então não desista, irmão. Não desista de ninguém. Não chegou no final ainda. Pastor, você já está celebrando? Estou celebrando. E se ele cair de novo, eu volto a orar de novo. E se ele voltar de novo, eu celebro de novo. Eu celebro de novo, irmão. Eu celebro cada conquista. Foi o que o Leandro ministrou ontem à noite. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Aleluia. Quantos querem edificar? Levanta a mão e diga eu. Então primeiro seja edificado. 1 Coríntios 14 e 3 diz: o que fala em línguas estranhas. Pastor, o que é língua estranha? Aquele negócio que você vê a gente falando aqui na igreja, enrolando a língua, aquilo ali. Isso chama-se batismo com o Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo, é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque isso. Busque isso. Eu não faça igual o irmão, pastor. Quando eu orar em língua, eu não sou batizado, eu posso orar Eli, Eli, lama sabachthani. As palavras que Jesus falou em aramaico quando estava na cruz, que quer dizer Deus meu, por que me diz? Não é isso, irmão. Batismo com o Espírito Santo é aquela presença que te invade, que te envolve. Tem uns que ficam só 1 hora falando em línguas, outros ficam 3 dias, outros ficam 10. Busque isso. A Bíblia diz: quem fala em línguas, edifique-se a si mesmo. Quando eu oro, quando eu estou orando, eu oro mais em línguas do que em português. Mas no mesmo versículo 3 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz: quem profetiza edifica os outros. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então Deus precisa levantar na nossa nação profetas e profetisas. O profeta e profetiza não é aquele que atrapalha o culto no meio da mensagem, profetiza para se aparecer e criar fã-clube. Irmão, o profeta e profetiza são aquelas pessoas, homens e mulheres, que sempre têm uma palavra de bênção, de vitória, de cura para o futuro. Então, irmão, Deus te colocou para você edificar. Seja um edificador. Seja um edificador. Só que tem um problema. Ele chamou Jeremias para edificar. Mas antes disso, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 10, olha o que ele diz: olha, eu te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e plantares. Olha aqui para mim, irmãos, por favor, não deixa nada atrapalhar o seu culto, pelo amor de Deus. O que eu quero que você me entenda é que antes de Deus usar eu e você para edificar, para construir, existem algumas coisas que Ele precisa nos usar para a gente arrancar, para a gente derrubar, para a gente destruir. Existem coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas. Existem coisas na nossa vida que até nem é pecado, que precisam ser destruídas, que precisam ser renunciadas.
e eu não sei o que é. É você que sabe, a vida é sua. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. O que você precisa derrubar? O que você precisa arrancar na sua vida? O que você precisa destruir? Para que depois você possa edificar e plantar em uma terra nova, em uma terra preparada, em um alicerce novo. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Deus não coloca remendo novo em pano velho, irmão. O que Deus quer fazer é fazer tudo novo de novo. Você consegue me entender? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que vêm para a igreja e se tornam evangélicos, mas não são cristãos, não são convertidos, não são crentes. Continuam com a mesma vida, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados. E o pastor que tem que ficar expulsando os mesmos demônios das mesmas pessoas, curando as mesmas doenças, tratando os mesmos trauminhas. Eu acho que chegou o tempo de nós entendermos que igreja não é berçário nem playground. Igreja é um centro de concentração, onde nós seremos treinados para guerrearmos as guerras de Deus e sermos agentes de milagres na vida de pessoas, através daquilo que pregamos, que cantamos, que profetizamos. Em nome de Jesus, se posicione e se coloque como esta pessoa. Aí então você vai começar a plantar. E a Bíblia diz no Salmo capítulo 1, versículo 3: tudo aquilo que você plantar na estação certa, você vai colher, vai prosperar em nome de Jesus. A minha Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 26 e versículo de número 12, a minha Bíblia diz que Isaac plantou naquela mesma terra. Pastor, por que a Bíblia fala aquela mesma terra? Porque era a mesma terra em que os filisteus estavam plantando, mas não estavam colhendo nada. A mesma terra. Olha aqui para mim. Na mesma cidade onde pessoas não estão tendo resultado, você terá resultado. Na mesma empresa onde pessoas só estão reclamando e não estão tendo resultado, você terá resultado. Na mesma igreja onde pessoas estão vindo culto após culto, mas não estão tendo resultado, se prepare para Deus começar a usar você, a mover você no sobrenatural. Durante muito tempo eu reclamei muito de Araranguá, e eu pensava, o meu ministério não cabe nessa cidade. Essa cidade é matadora de profetas, é matadora de escritores. E até que Deus me disse, o problema dessa cidade é você que não se posiciona, que não se levanta para edificar e para plantar. Irmão, Isaac, Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Isaac plantou naquela mesma terra, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Aqui eu encerro. Antes de ficar em pé, pergunte para alguém do seu lado: você está preparado? Se você colhesse 100 vezes mais, onde você colocaria? Você está preparado? Você está emocionalmente preparado para essa colheita? Será que o pastor Jean está emocionalmente preparado para essa igreja crescer 100 vezes mais? Será que você está preparado? Quem aqui, irmão, além de mim, não se sente preparado, levante a mão. Deus não vai esperar você se preparar primeiro, irmão. Ele vai preparando você, porque é caminhando que se faz o caminho. Ele simplesmente, Ele vai fazendo, e você vai crescendo, e você vai amadurecendo, e você vai melhorando, e você vai amadurecendo, e quando você vê, irmãos, estão todas as coisas do jeito que Deus criou você para desfrutar. Fique em pé, por favor. Neemias, nesse capítulo, ele foi usado por Deus para construir um muro. Muro fala de proteção. Antes de Deus te dar mais, Ele vai proteger o que você já tem. O problema é que para muitas pessoas Deus intenciona dar, mas não consegue, porque são pessoas que têm um muro baixo. Qual é o seu muro baixo? Seu vício? Sua vaidade?
Seu medo? Qual é o seu muro baixo? A sua insegurança? Qual é o seu muro baixo? O mundo? Qual é o seu muro baixo que impede você de ir para o lugar onde Deus criou você para estar? Nessa noite, Deus vai te usar, Neemias. Esse muro será reedificado. E a Bíblia diz que eles não pegaram pedras novas, eles pegaram as mesmas pedras empoeiradas e queimadas e reaproveitaram. Deus vai usar as tuas experiências para fazer algo poderoso na sua vida. As tuas experiências, os teus recursos, aquilo que você tem, aquilo que você sabe. Você não precisa querer ser outra pessoa, não. Só seja você na melhor configuração de Jesus. Amém, só isso. Feche os seus olhos, levante a sua mão.